Pessoal, vocês estão lembrados de tudo que nós falamos uma vez passada? Uma overdose de informação, né? Mas assim, a gente consegue resumir... Deixa eu botar o mouse aqui, peraí. A gente consegue fazer uma síntese do que nós falamos. A gente começou a entrar no mundo da matéria, indo na direção de coisas grandes para as coisas pequenas, escalas, diferentes escalas. E que escalas que são essas? A gente começou com... Tudo bem, peguei com o giz, falei da carne, mas depois, num nível ainda mais microscópico, falamos de molécula, depois falamos de átomo e falamos de núcleo. Paramos no núcleo. Hoje nós vamos entrar mais dentro ainda, mais um mundo mais microscópico ainda, ou seja, menor do que o núcleo. Boa tarde. E o que nós falamos que é super fundamental para o entendimento do E igual a MC2? Que toda vez que você vai formar um sistema, pessoal, conceito de sistema. Tudo, boa tarde. Tudo que você vê, tudo que você pega, tudo que você come, tudo, absolutamente tudo, é um sistema. Então o que é um sistema? É um objeto macroscópico, pode ser microscópico também, mas formado de partes menores. Então você vai repartindo até o átomo, que já é invisível, já é minúsculo, já é do mundo que você não pega. A gente consegue repartir, a gente consegue quebrar, tudo bem? E para quebrar um sistema, você tem que fornecer energia. A energia tem que entrar no sistema. Então o que é um sistema? É algo formado por partes que de alguma forma tá grudado. Essas partes estão grudadas. Chamamos de cola, de maneira provisória. Hoje nós vamos falar o que é essa cola. A cola que gruda as partes de qualquer sistema. E essa cola, por mais que ela seja invisível, você não vê a cola no giz que eu mostrei a semana passada. Mas a gente sabe que ela existe, porque quando você corta aquilo, quando você quebra em 2 pedaços, aquilo ali desaparece e o giz não volta a ser um objeto inteiro. Então o todo é diferente das partes. E o que diferencia é essa energia, essa cola que gruda os pedaços. Tudo bem? Então esse é um conceito super fundamental. A gente entende a natureza assim. E o átomo também a gente quebra. Só que o átomo a gente não quebra com a mão. Por quê? Eu consigo quebrar, por exemplo, vou quebrar o átomo, pof! Eu não quebro o átomo com a mão, do mesmo jeito que eu quebrei o giz ou que eu quebro um objeto macroscópico. Por quê? Porque é um problema de energia, de escala de energia. Para você, conforme você vai entrando no mundo microscópico, você tem que fornecer mais energia. A minha mão não fornece energia suficiente para quebrar um átomo. E muito menos para quebrar um núcleo. A energia necessária para quebrar um núcleo é absurdamente enorme. Por isso que a física de partículas demorou muitas décadas e anos para se desenvolver, o mundo microscópico. Porque o mundo microscópico é um mundo de muita energia. Então você precisa fazer um colisor, um acelerador de partículas, que consegue acelerar as partículas microscópicas e elas ganham muita energia e quando você joga uma contra a outra, isso é quebrar o sistema. Está fornecendo energia na colisão. Então, como é um mundo de muita energia, demorou muito tempo para a tecnologia ser desenvolvida, para a tecnologia avançar e as partículas começarem a ser descobertas. Conforme se aumenta a energia na colisão, pessoal, é o martelo quebrando, é a mão quebrando, só que não é mão. Você joga uma contra a outra, é um choque. Um choque que fornece energia suficiente para quebrar partículas. Então, quanto mais energia, parece que abre uma porta para o mundo microscópico. É uma lente. Você só consegue enxergar com essa lente o mundo microscópico
quando você aumenta a energia na colisão. Esse é o princípio de funcionamento dos aceleradores de partículas, tudo bem? Muita energia. E aí nós vamos ver a ordem de grandeza dessa energia e depois o que tem ainda dentro do núcleo, tem mais outra escala que nós vamos falar hoje. Fala. Essa energia fornecida é usada só para fazer essa queda ou as partículas acumulam alguma coisa? Não, então, no caso da colisão, basta, por exemplo, ter uma energia aqui cinética, um número enorme, aí já... Só para quebrar. E você vê, esse é o método de pesquisa para o mundo microscópico. Tanto que essa área de pesquisa da física chama física de altas energias. A física de partículas, a física de altas energias. Que você joga energia numa partícula, joga uma contra a outra. É a mesma coisa assim, imagina que você fosse... É uma analogia péssima, tá? Porque é difícil fazer analogia, mas dá para fazer uma imagem. Por exemplo, faz de conta que você é cego. Não, você não é cego. Tem uma caixa aqui, e aqui dentro tem uma máquina, uma coisa que você não sabe o que é. Um carro. Ah, um gato, não, um carro. Não, um carro. Um carro. Imagina que tem um carro aqui dentro, uma peça, um objeto. Tem um carro aqui dentro. Você não sabe do que o carro é feito. Você só vê o carro. Aí, qual que é o método para você saber do que ele é feito? De partes. Como é que você faz para quebrar as partes? Você joga um carro contra o outro carro, aí sai um pneu, sai um pedaço de vidro, sai um para-brisa. Da colisão sai pedaços. Aí você fala assim, olha, tem um pneu dentro desse objeto. Ó, tem um elétron dentro do átomo. Joga energia no átomo, pumba, sai um elétron. Joga energia no átomo, pumba, sai outra coisa. É que não tem muitas outras coisas para sair no átomo, né? Ou é elétron, é próton, é nêutron. Mas tudo bem. Então esse é o conceito. Então você começa a ver as partes, o que as coisas são feitas. Porque no fundo, eu falei isso, acho que no primeiro ou no segundo encontro, o que os cientistas buscam é entender do que o mundo é feito. E aí você vai dividindo em última instância qual que são os grandes absolutos imutáveis do universo. Nós vamos ver hoje aonde que vai parar isso. Do que toda a matéria é constituída. De duas coisinhas só. Você já sabe o que é? Então vamos chegar lá, vamos ver. Ó, então, isso para quebrar. E para juntar? Para juntar as partes, ou seja, formar um sistema, que é o processo inverso, reação exotérmica. E a gente mostrou, na aula passada, bonitinho, fizemos a reação, fizemos cálculos, e a gente mostrou que para juntar dois átomos e formar uma molécula, sai energia, na forma de natureza eletromagnética, energia, que a gente chama de fótons, que não tem massa. Então você vê que interessante, nessa reação aqui, ó, tem 4 elementos, sendo que 3 são massivos, objeto com massa, e um objeto que não é massivo, que é energia pura. Tudo bem? Onda eletromagnética, fótons não tem massa. Mostramos no átomo também que para você formar um átomo, você junta um próton com um elétron, ou vários prótons, vários elétrons, prótons com nêutrons. Pegamos o átomo mais simples, o hidrogênio. Para formar um hidrogênio, sai energia também. E para formar um núcleo, pegamos também o núcleo mais simples. Se você juntar um próton com um nêutron, não é um núcleo... esse é um núcleo forçado, artificial, que dentro dos aceleradores. No CERN, eles fazem experimento com o deutero. Tanto que se você olhar no livrinho lá, tá lá, deutero. Eles jogam prótons, porque os experimentos que eles fazem no CERN, o grande colisor, que é o LHC, Large Hadron Collider, que é o... Pessoal, todo mundo já ouviu falar disso, né? Dessa sigla, o LHC. LHC é o nome do colisor. Large é grande, né? Grande colisor de hadrons. Hadrons, eu falo o que é hadrons. Hadron. Eu falo daqui a pouco. Então, eles faziam um feixe de prótons.
Próton é considerado um hadron. Eles faziam um feixe de prótons. Então, quando você joga um feixe de prótons de nêutron, cria um nêutron. Então, isso é muito simples. É simples. E nessa reação exotérmica que forma um nêutron, sai uma energia também do tipo eletromagnética na forma de fótons. E o que a gente viu da vez passada? Que quando você coloca essas coisas na reação, ó, a massa do elemento isolado aqui somado, os constituintes, é maior do que a massa do sistema formado, ou seja, posterior. Tudo bem? E isso vai numa tabela de química. Pega lá a massa da molécula de monóxido de carbono. Aí você pega a massa do C e a massa do O, junta lá e dá maior, somando isoladamente. Isso é fato. O caso drástico é esse aqui, a gente mostrou aula passada também. Porque como são escalas diferentes, você vê que nós estamos dando um mergulho no mundo microscópico. Esse efeito vai se amplificando quanto menor é o sistema. Quanto mais microscópico for o mundo que a gente está penetrando. Então, aqui é o caso drástico, onde a diferença, essa diferença de massa está associada, pessoal, ela não é ontológica, mas ela está associada, essa diferença de massa, ao fóton emitido, porque fóton não tem massa. Então eu posso dizer que o fóton, mas tem uma associação entre a energia que saiu do fóton e o desequilíbrio de massa, e a variação da massa. E essa associação só pode ser feita depois de 1905. Porque essa associação é feita com E igual a MC2. Antes de 1905, ninguém associava massa com energia. Depois de 1905, você pode associar massa com energia. Então, a diferença de massa entre o sistema e os seus constituintes é a energia do fóton dividido por C2. Ó, dimensionalmente. Não é a massa do fóton, porque fóton não tem massa. Mas se você pegar a energia do fóton e dividir por C2, dimensionalmente, ó, dá uma unidade de massa. Então você pode dizer que essa é a diferença de massa do sistema. Tudo bem? Isso vale aqui, vale aqui, vale aqui. Só que o fóton, ele tem baixa frequência aqui. Ó, tá pertinho do visível. Ultravioleta, lembra? Visível 10 a 14. Aqui também, pertinho do visível. Agora, o fóton de uma reação nuclear, ele é altamente energético. Quando eu falo altamente energético, é porque a frequência é alta. Depois da física quântica, 1910 também, com a fórmula do Planck, que a energia de uma onda eletromagnética, de um fóton, a energia de um fóton é proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia, é proporcional. Então, quando eu falo um fóton altamente energético, é sinônimo de eu falar um fóton altamente com frequência, né? Com frequência alta. Tudo bem? Então, e 10 a 20 é raios gama. Você pega lá no espectro, é uma frequência super penetrante, prejudicial para a saúde. Se você jogar raios gama que mexe com tudo, com toda a nossa biologia. Por que biologia? Eu falo biologia, mas na verdade mexe com a nossa estrutura atômica. Porque o corpo não existe, o corpo é um sistema formado de partes, e nossas partes tudo. Então você é um amontoado de átomos. Então, para a energia, para essa onda aqui, eletromagnética, raios gama, não existe o corpo, ele só está enxergando um amontoado de átomos, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Imagina, tem uma luz que batendo nessa superfície aqui, nessa superfície. Você pega o laser, ó, esse aqui, ó. Se fosse um espelho,
Não é um espelho. Mas se fosse um espelho, você ia ver a ponta do laser ali na parede, porque ia bater e refletir, né? Mas não é um espelho. Alguém tem um espelho aí? Tudo bem. Então, essa superfície aqui para o átomo, para a luz, não existe. Não existe essa superfície. Pessoal, a superfície é ilusória, ilusão dos sentidos, da visão. É a nossa visão que interpreta. A visão é cerebral, né? A visão não é absoluta. Tudo bem que a visão é cerebral? É uma interpretação de imagem cerebral. Você não enxerga com o olho, você enxerga com o cérebro. Tudo bem, o olho tem um mecanismo super bonito, entra a luz, forma uma imagem na retina, passa pelo nervo óptico, ó, aí já virou eletricidade, sinal elétrico. Nervo óptico, o cérebro interpreta. Então, isso aqui, essa superfície é uma ilusão da visão, dos sentidos. Para a luz, o que ela está vendo? Ó, isso aqui não existe, essa superfície. O que existe é assim, um monte de átomos, sei lá, desse material. Que material que é esse? Um monte de átomos, e aqui tem ar. Então também, o ar também não existe. O que existe são um monte de átomos, de moléculas. De H2, de O2. Então tem um monte de molécula aqui. Daí tem um monte de outras moléculas, de outra cor. Outro tipo de molécula. Outra molécula, ó. Essa superfície não existe. Aí vem um raio de luz, uma onda, ela muda de meio material. Ela vai bater nesse átomo aqui. Aí ela vai interagir com o átomo, com o elétron do átomo. O que significa a onda atravessar a superfície, ou refletir a superfície, ou ser absorvida pela superfície? Só tem essas três opções. Ou a luz atravessa, aí é tipo vidro transparente, o objeto é transparente. Ou ela reflete, aí é reflexão total, tipo espelho. Ou ela é absorvida, como por exemplo nessa lousa. Ela nem atravessa e nem reflete. Ela é absorvida na superfície. O que vai dizer se vai acontecer uma coisa, outra coisa, outra coisa? A interação dessa energia dos fótons com a natureza atômica desse material. Então é assim, ó, essa energia ela é transferida para um elétron aqui do átomo. Se o elétron tem capacidade de absorver essa energia e oscilar, a luz perde a energia. Então ela não atravessa. Objeto opaco. Se a luz chega nesse átomo e manda para o elétron oscila, ele não oscila, porque ele está muito preso, você vê, no átomo. A luz atravessa, objeto transparente, vidro. Então depende de todas essas propriedades atômicas. Pessoal, você pega uma panela de metal, de alumínio e bota no sol, ela não esquenta? O que aconteceu? A luz que vem do sol, onda eletromagnética, bateu nos elétrons livres do metal. O metal tem elétron livre, um monte. É efeito Joule. A gente fala de efeito Joule só no fio, né? No chuveiro que esquenta, resistência elétrica, blá blá blá. Se você botar uma panela de alumínio ou de cobre ou de qualquer metal no sol, por que ela vai esquentar? Porque os elétrons vão ganhar a energia do sol, a energia da onda eletromagnética. Eles oscilam aquele efeito Joule também. E a panela é opaca, porque se a onda, a luz, perdeu a energia no material, é porque ela não atravessou. Se ela não perde energia nenhuma, ela atravessa. São os meios transparentes. Então, esse mecanismo todo é regido pela energia. Olha como a energia é... Então, nesse mundo microscópico, as coisas macroscópicas não existem. A descrição toda da fenomenologia, da física microscópica, né? A partir da física atômica e dos meios materiais, é por esse tipo de entendimento. Tudo bem? Perguntas até aqui? Fala. Você fala, por exemplo, de luz visível, quando ela muda também, por causa da diferença de
em relação à refração. Isso. O caso da energia do raio gama não existe, não pode falar. Não, acontece sim o desvio. Você vê, esse é um fenômeno da ótica geométrica, mas se você pensar o comportamento da mudança de direção do raio de luz, do feixe de luz, a lei de Snell, lembra da lei de Snell? A lei de Snell que descreve a refração. O ângulo de incidência depende do ângulo de refração com os índices de refração. N1 seno de I igual a N2 seno de I. Tudo bem? A lei de Snell é uma lei macroscópica, mas ela saiu desse modelo microscópico da interação da onda com a matéria, eletromagnetismo puro. Então, essa mudança de velocidade aqui causa essa diferença de ângulo de percurso. Agora, por que a luz muda de velocidade? Então, mas você vê, tudo isso é macroscópico. Se você quiser entender mesmo o que acontece com... Porque não tem meio aqui, né? São átomos que estão super espaçados, ou moléculas super espaçadas. Você fala, mas a luz não podia passar entre aqui? Poderia, mas o que acontece? Na verdade, a gente não pensa num raio de luz, a gente pensa numa frente de onda com vários. É uma média, assim, uma somatória. Quando esse raio de luz bate em um átomo, o que vai acontecer? Ele absorve e reemite. Ele absorve e reemite. Isso acontece em todos os átomos. É tudo instantâneo, assim. Absorve e reemite. Absorve e reemite. E a diferença de tempo entre a absorção e a vai dar como consequência a velocidade, a mudança de velocidade. Então você vê, a gente é um modelo de entendimento. Nível microscópico. E a velocidade da luz que muda ou é frequência? Não é a velocidade da luz. A gente acaba dizendo que é a velocidade da luz, mas é o tempo que ela demora para percorrer, por exemplo, essa faixa de meio material. Acaba tendo um atraso por conta disso. E aí você faz em termos de caminho, e aí você, como consequência, a gente põe a lei de Snell, o N, a velocidade que é C sobre V, não, V sobre C, né? O índice de refração, desculpa. O índice de refração sobre... Mas essa velocidade também interfere no tipo de material. Também. Sim, tudo depende do comportamento do átomo em si. Cada meio material tem um átomo. Vidro é formado de... Do que o vidro é formado? Silício, né? Aquela molécula de silício com oxigênio. Metal são íons. Metal são íons com elétrons livres. Cada átomo vai dar esse comportamento todo aí. E aí é um modelo microscópico de interação de onda com a matéria. Modelo tudo microscópico. E o que a gente aprende na escola? A ótica geométrica, que é toda a parte macroscópica disso. Você não pode chegar para um estudante do ensino médio e colocar as equações de Maxwell e o modelo de Drude. O modelo de Drude é o modelo que explica tudo isso. Você não pode. Então você vai lá e põe N1 seno de θi é igual a N2 seno de θ. Eu estou falando da lei de Snell, a lei da refração, essas coisas todas, tá bom? Duas coisas. Quando você está falando de luz, você está falando de qualquer forma de energia que chega aqui? Onda eletromagnética. Onda de natureza eletromagnética. Infravermelho. Isso, daquele espectro todo que eu falei a semana passada. Desde ondas de baixa frequência até alta frequência. A luz é uma faixinha pequena. Então, essa é energia de natureza eletromagnética. Tem outras energias? Tem energia mecânica, mas não é isso. Não é isso. E a outra coisa. Qual que é o modelo que se tem da absorção do nosso olho? É a molécula que a rigor tem lá dentro os cones, as coisas. Né? Isso. Isso que você falou, que o átomo absorve e reemite aqui. Estou pensando agora no olho. Então, é uma estrutura biológica que, de uma certa maneira, está lá pronta para receber e é capaz de fazer o quê? Então,
é a molécula da retina que absorve... Não é assim. Não é assim. No olho, não. Isso é até legal, assim, a gente pesquisar isso, porque eu não sei isso profundamente, porque isso é física médica. Mas o que a gente sabe, assim, do geral? No olho, tem a luz entra, daí tem um cristalino, que funciona como uma lente, tem um líquido aqui que é totalmente transparente, porque a luz atravessa, e, por exemplo, um objeto aqui, ele vai formar uma imagem, a lente... ela é transparente também, o cristalino, e vai formar uma imagem aqui na retina. Aqui na retina tem umas camadinhas de células, aí tem que conversar com um especialista, porque eu também não sei esse funcionamento, vai mais para a área de neuro, né? Porque tem um nervo óptico que leva essa informação elétrica, porque seu nervo é óptico, é um nervo. A minha questão é como que balança esse negócio que... E aí, nossa, é legal a gente estar falando isso, porque a semana passada eu conversei com uma médica que me falou que a retina é tão fininha, que tem só 12 camadas de células. Assim, de super fininha que ela é. E é perigoso, né, descolar a retina. Vocês já ouviram falar, né, que se você tomar um tranco, é capaz de descolar a retina, enfim. Então não é esse processo de... Não é outra coisa, é completamente diferente, tá? Eu entendi um pouco. Eu entendi a absorção, entendi o atravessamento, mas eu não entendi o reflexo. Então, quando o átomo absorve, ele reemite em todas as direções. E ele reemite para cá também, a luz. Então, na verdade, é assim, ó. Esse átomo, ele absorve esse feixe, ele reemite em todas as direções. Você fala, e por que tem material que a luz atravessa, ou seja, só essa que interessa? Tem material que a luz reflete, ou seja, só essa que interessa? E tem material que absorve tudo. Porque acontece uma coisa maravilhosa que se chama interferência entre o raio incidente, os raios reemitidos. Se tem interferência destrutiva aqui, isso é maravilhoso, é um entendimento lindo de morrer. Toda onda eletromagnética que chega está interferindo com a... Se tem interferência construtiva, aquele raio reforça e tem reflexão. Se tem interferência destrutiva aqui dentro, não atravessa. É tudo um processo de campo e de soma de campos. Porque a onda eletromagnética é um campo. Campo elétrico e campo magnético. Eu não trouxe aqui eu adoro o meu referencial XYZ. Por quê? Porque essa representação da tridimensão vale para os campos da onda eletromagnética, porque o E, que é o campo elétrico, é sempre perpendicular ao B, que é o campo magnético, que é sempre perpendicular à direção de velocidade da luz, da onda. Então você consegue mostrar uma onda eletromagnética bem com o sistema XYZ. Mas você vê, isso aqui é bem complicado, assim, é super... É um modelo de entendimento do mundo microscópico. Não é simples, é um modelo. Se você vai lá para Cavendish, no laboratório, uma máquina câmara de vácuo, sabe? Super moderna, você manda fazer o vácuo, depois fica lá fora, liga um osciloscópio. Então, como que vai aparecer a onda? Vai aparecer rápido, ou vai ter uma tela? Não, assim, a oscilação do campo é senoide. Sim. Essa é a característica de uma onda. Está emitindo, mas está absorvendo, não é só uma zero? Não. Depende do que tem lá dentro da câmera, né? Depende. Gente, ó, não passamos do primeiro slide ainda. Não, mas esse mundo é maravilhoso do eletromagnetismo. Então, o que a gente viu no encontro passado? Que a frequência, né, da fusão, o fóton de uma reação de fusão
na média, no geral, ele é 100 mil vezes mais energético do que os fótons da química, de uma reação de combustão. É por isso que Lavoisier durou tanto tempo. Desde 1785 até 1905. Durou muito tempo, porque esse desequilíbrio não é verificado na balança, experimentalmente, você não detecta. Só no mundo microscópico. Qual é a ordem de grandeza entre a quantidade de energia que eu tenho que fornecer, por exemplo, nesse último, fornece energia para juntar o próprio e o meu? É exatamente esse valor. A gente não fez a conta aula passada? Fez, né? É esse número. Pega a frequência do fóton, multiplica pela constante de Planck. No caso do Deuter, dava 2 MeV, lembra? 2,22 MeV. MeV. Vai aparecer aqui. MeV, ó, é o mega, prefixo mega, que vale 1 milhão. Eletronvolt, unidade de energia. 1 joule, não, 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então isso é um mineral, né? Isso, nessa reação, o fóton do deutero, MeV por C2. Então, quanto que eu tenho que fornecer para fazer a reação? Isso. A mesma energia que eu forneço é a... Sim. É a ordem de grandeza dessa energia. Em que ano se conseguiu essa ordem de energia, essa ordem de grandeza de energia? A física nuclear começou a ser desenvolvida na década de 30, 1930. Aí as coisas começaram, aí eles começaram a entrar dentro do núcleo. Pessoal, o que tem dentro do núcleo? Já vou dar um spoiler. O que tem dentro do núcleo? Tudo bem, o núcleo é prótons e nêutrons. O que tem dentro do próton? Os quarks. Que época que os quarks foram inventados, descobertos, previstos teoricamente? Quarks. Põe aí no Google. 1954, modelo de quarks. Então, núcleo, 1930. Dentro do núcleo, quarks, 1950. 50 e poucos, 60. É recente, coladinho aqui. Eu ia falar que os quarks têm minha idade. Não, eu sou mais nova que os quarks. 1950, já quase 100 anos, 80 anos. Então, o resumo da vez passada, né, da aula passada, toda vez que você tem uma reação que forma um sistema, algum sistema X, sai energia, e conservação de energia é imprescindível, fundamento, pilar, base da natureza. A energia do universo se conserva, se você considerar o universo como um sistema. No caso da reação, a energia desses 4 elementos tem que se conservar. E a energia, a conservação da energia é conectada pelo tempo. Porque esse sinal de igual divide o passado do futuro. Porque você só escreve conservação de energia antes e depois de uma reação. Tudo bem que a conservação de energia é no tempo. Então, antes da reação, depois. Pessoal, depois que aconteceu a reação, não existe mais o A e o B. Percebe que é passado? É passado. Então, a conservação de energia no tempo, ela existe e a gente, fundamento, se você quiser se apegar em alguma certeza na física, segura conservação de energia. E os físicos fazem isso. Pode acontecer tudo, contanto que a energia se conserve. Isso até hoje é assim. Tem alguns números quânticos, algumas coisas que se conservam na física quântica que estão além da energia. Então, em todos os processos da física quântica, eles também se apegam a isso. Pode acontecer tudo, contanto que spin se conserve. Tem uma série de números, número bariônico, número leptônico. Mas você não falou que Lavoisier não vale mais? Isso, é isso. Se a conservação de energia vale,
o que não pode valer depois de 1905? Se energia tem um equivalente em massa, eu posso pegar esta equação. Pessoal, qual que é o passo lógico, intelectual dessa linha para essa linha? Qual que é o passo? O X não é energia liberada? Não, o EX é do sistema. O E gama. Então, e o E e o B não são energia de repouso? Não é energia de repouso, mas é a energia antes da reação. Então, essa reação, eu não tenho que fornecer mais energia para ter essa reação? Não, já aconteceu a reação. A reação acontece sozinha? Não, você fornece... Não, pera um pouco. Para formar um sistema, você não fornece energia. Retira energia. O que você tem que fornecer energia é para quebrar um sistema. Para quebrar. Isso foi o que o Rodrigo a gente estava falando no início, né? Pessoal, é muito esquisito. Mas é isso mesmo. Para você quebrar um sistema, você precisa entrar energia no sistema. Para você formar um sistema, precisa sair energia do sistema. É muito esquisito, mas é assim. Se tivesse alguma maneira de eu fornecer energia para o giz, ele ia se juntar. Não, para ele se juntar tem que sair energia. Se tivesse alguma maneira de eu... Tem que sair energia. Olha como é esquisito. É esquisito. Isso é anti-intuitivo. É totalmente anti-intuitivo. Tudo bem? E você vai ver que é exatamente isso que vai dar todos os efeitos que nós vamos falar hoje, que são chocantes. Chocantes. Um dos efeitos é que se a energia do sistema já formado, é menor do que a soma dos seus constituintes, porque o fóton foi embora. Então, bota número aqui, pessoal. Bota número. Eu pus a aula passada, né? Sei lá. 3 mais 5 é igual a 6 mais 2. Essa é a conservação da energia. Cheque. Beleza. Aí passou 3 dias. A molécula está lá. A molécula tem energia 6. O fóton já foi embora. Pessoal, 6 não é menor do que 3 mais 5? É menor. Então a molécula tem menos energia do que a soma dos átomos individuais que a formaram. Você vê passado, que a formaram. Tudo bem? E se isso é uma verdade, e isso aqui também é uma verdade, porque 1905 entrou a relatividade de Einstein, você pode, no lugar da energia, vou pegar aquela equação, energia do A mais energia do B maior que a energia do X. O que eu posso colocar no lugar da energia do A? Passo C dividindo. Massa do A sobre C2, massa do B sobre C2, massa do X sobre C2. Pessoal, tem C2 nos 3 termos? Corta. Cancela. Então, com a relatividade restrita, consequência. A massa da molécula é menor do que a soma das massas dos átomos que a constituíram. Lavoisier foi para o espaço depois de 1905. Não vale. Tudo bem? Isso já é chocante. Vamos ver o que tem mais pela frente. Tudo bem. Quais são as implicações disso? Implicações disso daqui. Pessoal, nós estamos falando de massa. Massa. Grandeza, né? Massa. Se a gente está no planeta Terra, toda a massa é atraída pelo campo gravitacional do planeta. Campo. Então, se você pega qualquer massa, o que vai acontecer com ela quando ela está sujeita a um campo gravitacional? Ela vai ser atraída e aparece uma força. Como é que é o nome dessa força? Não é. Força-peso. Força-peso. Então, todos os objetos com massa
Ó, aqui está a Terra. Todos os objetos com massa são atraídos para baixo pela força-peso, que é proporcional ao campo mg. É a massa desse objeto, a massinha é essa massinha aqui, tá? É a massa do objeto multiplicada pelo campo da Terra. Quando a gente fala que o objeto é atraído para baixo, na verdade não é para baixo, né? Porque se você for olhar a Terra, né? Tudo bem que não é para baixo? Se você tiver um objeto aqui, é assim. Se você tiver um objeto aqui, é assim. Se você tiver um objeto aqui, é assim. Então, na verdade, é atraída para o centro da Terra. A gente chama essa direção de radial. É uma palavra que define a direção de maneira absoluta. Qualquer lugar da Terra que você tiver, a direção é radial. Porque se você falar que aqui é vertical, aqui não é vertical, aqui é horizontal. Então, uma denominação né, absoluta, é radial. Tudo bem. Então, toda a massa é atraída pelo campo gravitacional. Então, olha, se você pegar essa equação e multiplicar pelo G, o átomo que tem massa é atraído pelo campo gravitacional, então ele tem peso. O átomo que tem massa, ele é atraído pelo campo gravitacional, ele tem peso. A molécula tem peso. Então, uma equação de massa é quase que a mesma coisa que uma equação de peso. De força, equação de peso no sentido da força-peso, né? Então, ó, o peso do átomo mais o peso do outro átomo é maior do que o peso da molécula, tudo bem? Aqui vale a mesma coisa. O peso do próton mais o peso do elétron é maior que o peso do hidrogênio. O peso do próton mais o peso do nêutron é maior do que o peso do deutero. Tudo bem até aqui? Isso quer dizer o seguinte: se você coloca o hidrogênio na balança e o próton e o elétron no outro prato da balança, o que vai acontecer? Vai desequilibrar. Quem que é mais leve? O hidrogênio é mais leve. Pumba, coloca a força-peso nos 3 elementos, o hidrogênio é mais leve. Tudo bem? Tudo tranquilo? O hidrogênio é mais leve. Mais leve. A mesma coisa para o deutero. A mesma coisa para o deutero. Você coloca o deutero de um lado da balança, os dois constituintes, o próton e o nêutron, do outro lado da balança. Quem que é mais leve? Bota a força-peso dos pedaços, o deutero é mais leve. Tudo bem? O deutero é mais leve. Pessoal, e a pergunta é por quê? Por que o peso do deutero é menor que a soma do próton e do nêutron? Por que o peso do hidrogênio é menor que o próton e o elétron? Por quê? Sabia que vocês iam responder isso. A reação exotérmica não explica o porquê, ela só constata. Pessoal, esquece que existe reação exotérmica na natureza. Esquece. Você pega um deutero aqui. Tá formado. Pega um deutero aqui, tá na minha mão. Aí você pega um nêutron e um próton. O nêutron e o próton são muito parecidos. Não vou pôr o número real. Faz de conta que eles pesam 10. O próton é um pouquinho mais leve, pesa 9. Aí sabe quanto que o deutero pesa? Quanto? Não vai ser 19, vai ser, por exemplo, 15. E a pergunta é por quê? Não tem nada a ver com... A reação exotérmica só constata. A pergunta é por quê? Por quê? O que tem aqui que é diferente da soma das partes? Volta na primeira aula. O que tem de diferente no sistema, que é o todo, do que as partes isoladas?
a relatividade explica. É só com a teoria da relatividade que dá para entender o que acontece. Por quê? Porque a teoria da relatividade permitiu você entrar dentro do sistema e saber do que ele é feito. Aqui dentro, ó, entra aqui dentro. A relatividade é como se fosse a teoria, é uma lente para o mundo microscópico. Permitiu fazer a microscopia de um sistema e entender o que tem dentro do sistema. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença do sistema e da soma das partes? E dos pedaços? O que tem de diferente? Pessoal, o que junta as partes? O que tem aqui que não tem aqui? Que não tem nas partes isoladas? A cola. A cola. Então, a diferença é que os pedaços não têm cola. E o sistema tem a cola. Essa é a diferença. Esse é o elemento que vai fazer a diferença no peso da balança. Você percebe que não tem nada a ver com a reação isotérmica? Não tem nada a ver com a reação isotérmica. A reação isotérmica foi uma brincadeira que a gente fez só para quebrar Lavoisier. Brincadeira nada, não foi uma brincadeira, foi sério. Mas a explicação mesmo, você tem que penetrar dentro do sistema. E a diferença entre um sistema e a soma das partes é a cola. E do que a cola é feita? Agora nós vamos explicar o que é a cola. A cola tem a ver com energia. Quais são as energias que existem no mundo? Aquelas três. Isso, aquelas três energias. Essas são as energias que existem no mundo, que a novidade foi a energia de repouso de 1905. A energia, a equivalência à massa-energia. Então, se você pegar, por exemplo, um sistema, o hidrogênio, é um sistema. Ele em repouso tem uma energia de repouso, mc² do hidrogênio. Mas o que tem dentro dele? Você vê, esse é o hidrogênio por fora. E dentro dele? Pessoal, como é que a gente descreve a energia de um sistema? No caso aqui o hidrogênio. Até 1905, na mecânica, todo mundo que passou pela escola lembra. Energia mecânica, energia cinética mais energia potencial, né? Depois de 1905, nós temos que acrescentar a energia de repouso dos pedaços, das partes, dos objetos com massa do sistema. Então, depois de 1905, além da energia cinética e energia potencial já conhecidas na mecânica, a descrição de um sistema, você coloca lá a energia de repouso dos pedaços. O mc² do próton e o mc² do elétron. Tudo bem? Para o átomo, né? Depois a gente vai ver para os outros. Para o átomo. Próton e elétron. Tudo bem? Essa é a novidade. Essa é a novidade. A energia de repouso, que é uma energia advinda da massa. Pessoal, aqui começa a ter uma separação ontológica. Essa é a energia que vem da massa e essas energias que não vêm da massa. É uma energia do movimento e energia de interação, que são as três energias do mundo. Então, dentro de uma equação de energia de um sistema, tem que ter as três energias do mundo. A energia de criação da matéria, o mc², e a cinética e a potencial, que sempre existiram na descrição da mecânica. Tudo bem? Energia que vem da massa, energia de repouso, chamada. Muito bem. Então, só que a energia do átomo de hidrogênio... Pessoal, isso aqui é o que tem dentro do hidrogênio, tudo bem? Estou olhando com a lente,
do mundo microscópico, e a lente se chama teoria da relatividade. Pessoal, o que é uma teoria? É uma moldura, é um contexto que você enxerga o mundo a partir dela. Então, com a teoria da relatividade, a descrição do mundo é assim. Você olha para o átomo, e o que tem dentro do átomo? Energia de repouso das partes, energia cinética e energia potencial. Só que o átomo, então aqui é a parte de dentro do átomo. E a parte de fora do átomo? Você olha ele por fora, ele também é um objeto que tem energia de repouso. O átomo. Então a gente coloca a energia de repouso do hidrogênio do lado esquerdo do igual. Aqui é que junta o dentro com o fora. O sinal de igual, ele junta a visão macro do átomo e a visão micro do átomo. A visão de dentro e a visão de fora. Se quando você está resolvendo um problema com átomo de hidrogênio, você pega o átomo lá, é o átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio. É a visão de fora. Você trata com mc² do hidrogênio. Se você quiser entrar dentro do átomo de hidrogênio, você pega a visão de dentro. E elas são iguais. Então a relatividade permitiu fazer isso. Juntar a visão de fora com a visão de dentro. Então olha só, mc² do átomo é igual a mc² das partes, mais cinética e potencial. Tudo bem até aqui? Pessoal, não vai ter nada além mais complicado do que essa equação, hein? Equação assim, a gente está construindo... Tá suave, né? Tudo bem? Suave. Hã? Não vou usar. Nenhuma derivada, integral, fazer cálculos mirabolantes, nada. Tudo bem, isso aqui é a equação da energia do átomo. Se eu quiser a equação da massa do átomo, o que eu faço? Divide tudo por c², tudo bem? É o que eu vou fazer. Divide por c², divide por c², divide por c², divide por c², divide por c². Tudo bem? E se eu quiser o peso do átomo? Multiplica por G. Todos os termos. Todos os termos. Então, o peso do hidrogênio, o peso do próton, o peso do elétron, o peso do quê? O peso da energia. Pessoal, qual é a diferença entre o átomo, sistema, e os pedaços? A cola. Pessoal, a cola pesa? A cola pesa na balança? A energia pesa na balança. O peso do sistema, do hidrogênio, é dado pelo peso do próton, o peso do elétron, mais o peso das energias cinética e potencial. O peso da cola. Mas para o átomo, então, ser mais leve, porque a soma das partes, a energia negativa. Isso! É isso! É exatamente isso. Como é que a energia pode pesar e o átomo ser mais leve? Agora nós vamos falar um pouquinho da energia. Que energia que é essa? É negativa. O único jeito da matemática dar certo e isso acontecer é a energia negativa. Olha só. Olha só. Querem fazer alguma pergunta aqui? Eu vou dar um minuto para vocês respirarem. Eu tô achando que vocês ficaram meio sem ar aqui. Pode falar. Se o pessoal do Zoom quiser fazer pergunta também, fiquem à vontade, tá? Como? Somadas juntas. Por que ela está somada junta? Eu já te falo. Ó, por que eu agrupei as duas energias aqui e fiz um combinado, um termo único, que é a soma da cinética com a potencial? Porque é esse termo que diferencia o peso do sistema da soma das partes. É isso que diferencia. Então é esse termo, esse conjuntinho, cinética mais potencial. Turma do Zoom, ok?
Estão dando um joinha aqui. Tá bom. Pessoal, então, olhando na balança de novo, o hidrogênio é isso daqui, olha. O hidrogênio é isso daqui. E esse terceiro termo que eu representei por uma nuvenzinha, uma coisa etérea, abstrata, sutil, imaterial, espalhada no átomo. Tudo bem? Essa nuvenzinha é que eu estou chamando de cola. É esse conjunto aqui, energia cinética mais energia potencial, a soma desse termo, que matematicamente a gente vê que é esse termo que diferencia numericamente o peso do sistema da soma das partes. Tudo bem? Não, mas não foi dito até agora que quando fala de hidrogênio ele fica mais Leve, leve. mais leve. Aí, Uma forma de engraçado. isso, então, mas e por que você vê ter um elemento a mais e é mais leve? Porque a cola é negativa. Agora eu vou falar quanto vale essa energia. Posso voltar. Pessoal, já é esquisitérrimo a energia pesar na balança. A soma vai dar um número negativo. E ela pesar negativo é mais bizarro ainda, mas é assim, é isso mesmo. Esse número é negativo. Esse número é negativo. Calma, não, vamos destrinchar, vamos falar agora só sobre essa soma, energia cinética e energia potencial. Tudo bem? Pode virar aqui? Então, olha só. Na natureza, só existem sistemas, como eu falei para vocês. Pessoal, tudo que no mundo macroscópico são sistemas ligados, aglomerados de partes. Só existem sistemas. Você fala, não pode ter um elétron solto andando por aqui? Até pode, mas rapidamente ele vai desaparecer, ou ele vai ser capturado por um átomo, ou ele vai interagir com a matéria, ou ele vai se transformar em outras partículas. Então, não existe partícula sozinha, elementar, solta, andando por aqui. Só existem sistemas na natureza, formado de partes, aglomerados. E quais são os sistemas que existem? Toda vez que a gente tem um sistema, a gente pode descrever a energia do sistema, a massa do sistema e o peso do sistema. E eu fiz essas três instâncias. A energia de qualquer sistema da natureza, desde o sistema planetário até o átomo, o que vai ser a energia do sistema? A energia de repouso das partes podem ter 2, 3, 4, 1 zilhão de partes. A gente está pegando só o sistema com 2 partes. Então, a energia de repouso da parte 1, da parte 2, a energia cinética mais a energia potencial. O que vai ser... E essa energia a gente pode colocar o mc² do sistema. Ó, o passo daqui para cá é o mc² do sistema, tudo bem? Aí se eu dividir tudo por C, eu vou ter uma equação de massa. Todas as massas de um sistema é dada pela massa das partes mais uma massa relativa à energia cinética e potencial. Olha que coisa esquisita. Pessoal, energia não tem massa, energia é energia. Mas existe uma coisa relativa que se você dividir por C², unidade dimensionalmente é massa. Então a gente pode dizer que existe um termo aqui de massa, entre aspas. E aí se você multiplicar tudo pela gravidade, você vai ter o peso do sistema. O peso do objeto é o peso da parte 1, o peso da parte 2 e o peso da energia.
E isso é a grande novidade da relatividade. A energia pesa numa balança, é atraída pelo campo gravitacional, tanto quanto um objeto com massa. Tanto quanto a maçã do Newton que caiu na cabeça dele. Lembra da história? Maçã com massa, caiu, gravidade. A energia também é atraída pelo campo gravitacional. E qualquer energia, hein? Energia cinética, energia potencial, energia de mola, um sistema que tem energia potencial elástica. Imagina duas bolinhas comprimidas por uma mola. Se a mola está comprimida, tem energia potencial elástica, kx² sobre 2. Esse sistema é mais pesado do que o mesmo sistema com a mola relaxada. Tudo bem? Todas as energias pesam na balança. Então, esse termo aqui, olha, é o que diferencia. O que seria a energia cinética e energia potencial? Esse termo é a cola. A soma da energia cinética com a energia potencial é que dá como resultado uma energia interna. Energia cinética do movimento, a potencial é de interação. Na verdade, a cola é a do campo, é a energia potencial. A cinética é a energia da velocidade, a energia da agitação. Então, se você é a energia do movimento. Se você tem um sistema que tem muito mais energia cinética do que potencial, o sistema descola. Então a energia cinética é uma anticola. A energia que cola mesmo é a energia do campo. É a energia do campo elétrico, que é atrativo. Do campo gravitacional, que é atrativo. Do campo da força forte, que é atrativo. Então, olha que coisa bonita e até mística. Na natureza é o equilíbrio entre essas duas energias que dá o sistema. A energia cinética é sempre positiva. Olha a fórmula. E a energia potencial é sempre negativa. Sempre. Para sistemas o único que não é para os quarks. O quark tem um comportamento totalmente diferenciado. Até o núcleo. A energia potencial é negativa. Então, é um jogo entre o mais e o menos. Para o sistema estar colado, quem que tem que ganhar? Esse termo ou esse termo? A potencial tem que ser maior em número. Para o sistema ficar colado. Então é assim, ó. Não tem gráfico, mas é melhor fazer desenhinho, porque gráfico só piora, né? Gráfico é muito difícil de entender gráfico, ninguém entende gráfico. Gráfico é muito abstrato, só os matemáticos que entendem gráfico, né? Então, ó, você pega um objeto aqui e o outro objeto aqui, um sistema interagindo. Vai, A e B. Tem energia cinética e tem energia potencial, porque eles têm velocidade. E tem energia potencial porque tem um campo grudando. O campo é a cola. Energia potencial é a cola. Tem um campo grudando. Se a energia potencial é sempre negativa. Já vou pôr as fórmulas, vocês vão ver, vocês vão reconhecer. Vocês conhecem as fórmulas. De quase todos os sistemas. A gente só não aprende na escola no núcleo, né? A força nuclear. Mas no átomo a gente aprende na escola, na gravidade a gente aprende na escola. Então, se aqui, por exemplo, for 20 unidades, e aqui for 10, quanto que dá essa soma? 10. Energia cinética ganhou, o sistema escapa. Pessoal, se eu jogar um monte se eu imprimir velocidade na Terra, velocidade tangencial, tá? Não de rotação, ela escapa do Sol. Se eu aumento aqui, ó, o sistema escapa, desprende, jogo energia, quebra o sistema. Olha só, joga energia, aumenta aqui,
Ah, você fala, mas você não pode aumentar aqui? Essa energia de configuração. Você só mexe nessa energia se você mudar a distância entre as partes. Distância entre as partes. Então, se você joga energia no átomo, aumenta a cinética do elétron, pumba, descola. Então, qual que é a condição fundamental para o sistema ficar preso e grudado? Essa é a condição fundamental. A energia potencial tem que ser maior do que a cinética em módulo. E a soma vai dar quanto? Negativa. Pumba. Era o que a gente queria. Então, a única forma do sistema ficar ligado é a soma das duas ser negativa. A cola é negativa, a cola é a soma das duas. Mas a gente não pode tratar isso como força de atração? Tipo, porque se você tem uma força de atração, você tem uma energia potencial maior, você também tem uma aproximação, um espaço menor entre elas. Mas é que para um sistema, a distância entre as partes é fixa, né? No átomo, a distância entre o elétron e o núcleo é fixa. É fixa. A Terra está girando em torno do Sol, ela nunca mudou de órbita, né? É fixa. Então a energia potencial ela é fixa. Ela é fixa. A cinética depende da velocidade, tanto que se você jogar a energia lá, ele vai adquirir cinética. Ele pode até adquirir potencial e mudar de distância, mas aí por isso que enfraquece e ele perde elétron. Dá na mesma. Então seria a força mais considerada em relação à força de atração de uma outra, mas não depende da aproximação. Então, mas você está falando de força, eu estou falando de energia. Força não é a mesma coisa que energia. Essa energia aqui é o trabalho da força. Integral da força no deslocamento. Então, tem uma relação entre energia e força. A energia potencial é o trabalho da força para manter o sistema naquela posição. Pensa num capacitor. É mais difícil pensar num capacitor. Placas que se atraem assim. Como é que você faz para esticar? Você tem que pôr uma força. Aí se você abrir a distância entre as placas, se você exerce um trabalho, aumentou a energia potencial, entrou energia lá. Então a energia potencial é o trabalho da força de manter naquela posição. Você vê posição, energia de posição. Então, mas aí você muda a posição fazendo isso. Muda, mas nós não estamos mudando a posição. Aqui é tudo fixo. Aqui é tudo fixo. Mas não tinha que ser igual, para manter o equilíbrio? Não, a força é igual. Mas não estamos falando de força, nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de energia. A energia cinética é a energia da agitação. A energia potencial é a energia que gruda. Pessoal, o campo é o campo que cola. O campo é como se fosse uma mola. Então, se aumentar muito a energia potencial, vai ficar mais grudado. Então, Se aumentar mais ainda... não, pera um pouco. A energia potencial é inversamente proporcional à distância. Então, se você diminui a distância, aumenta a energia potencial, mas aumenta esse número. Só que é negativo, então diminui. Eu vou pôr a fórmula para você ver. Pessoal, tenta entrar num conceito principal, porque para quem não tem formação em física, se a gente colocar fórmula, fica muito difícil. Eu não quero transmitir a parte muito técnica, porque é muito difícil. Eu prefiro que vocês pensem no conceito da energia cinética, no conceito da energia potencial. Esses sinais são reais, é isso mesmo. Isso que eu acabei de falar é uma coisa bonita da natureza. Pensa num sistema que tem as duas energias do mundo. Estou falando das duas que é depois do MC2, né? Tem 3 energias, mas pensando na energia da mecânica, na mecânica do sistema, para um sistema se manter coeso, é um equilíbrio entre as duas. E quando eu falo equilíbrio, não quer dizer que elas são iguais. Equilíbrio no sentido harmonia da natureza.
essa tem que ser maior do que essa para manter. É um jogo de força. Não é de força. Ó, tá vendo? As palavras não dizem. Não é força, porque não estamos falando de força. A palavra não mostra. Vocês têm que entender assim de uma maneira mais... Então, para o sistema estar ligado, essa soma é negativa. E é por isso que o sistema pesa menos que a soma das partes. Porque a soma, que é a cola... pera um pouco. Que é a cola, tem energia negativa. Então vamos lá, vamos para as colas do mundo. Quais são as colas que tem no mundo? Então, assim, não sei se você tem direito. Por exemplo, na minha cabeça é como se fossem dois ímãs, né? Que estão grudando com o outro. Mas na verdade é como se fosse um papel de mosca, como se estivesse grudando. Boa pergunta. Por que? Então vamos lá. Pessoal, qual que é o sistema mais macro que a gente pode dar como exemplo? Terra girando em torno do Sol. Já vou falar isso que você está falando, que você perguntou. Terra girando em torno do Sol. A Terra está presa no Sol? Sim, senhor. Sim, senhora. Está presa. Está presa. É um sistema ligado, um sistema preso. Tem uma mola que prende? Não. Mas tem uma coisa que é igual à mola. Que não é mola. É um pouco mais abstrato que a mola. Qual que é a coisa que gruda? O campo. Que campo que é esse? Campo gravitacional. É o campo que gruda. O campo faz papel de mola. O campo tem energia potencial tanto quanto a mola tem energia potencial. É a mesma coisa. Só que a mola é uma corda física. O campo é uma corda invisível. É uma corda abstrata. Não é corda, é mola mesmo. Porque pode esticar. Pode esticar. Não estica, mas pode. Você pode mudar o elétron de órbita? Claro que pode. A Terra é mais difícil. Mas pode. Pode. Então, e quanto vale essa energia potencial? Aprendemos na escola. Pode anotar aí. Menos... valor teórico. Se você fizer o cálculo da força gravitacional, o trabalho da força gravitacional para manter a Terra naquela trabalho, da força por distância, sinal negativo porque a gente tem um conceito de vir do infinito, trazer até a posição, sinal negativo, constante de gravitação, massa do conjunto, tá vendo? Tem duas massas aqui. Energia potencial é uma energia de interação. Não existe energia potencial de um objeto único, de uma coisa só. Energia do sistema. Terra, Sol. Sistema. Se é sistema, tem duas massas. E depende da distância entre as partes do sistema. Se aumenta, se diminui aqui, o resultado é maior, só que com sinal negativo. Então, diminui a energia potencial. Porque se a força entre a Terra e o Sol é atrativa... Falei no primeiro dia, aqui está o Sol, aqui está a Terra, a órbita. Aí a força, aquela força gravitacional. Se a força é atrativa, por que a Terra não cai no Sol? Por que a Terra não gruda? A força é atrativa. No dia de ter um movimento assim até... Porque ela tem uma velocidade tangente. E velocidade perpendicular à força causa movimento circular. Se você tirar essa velocidade da Terra, ela vai cair no Sol. Do mesmo jeito que esse corpo cai na Terra. Agora, se eu imprimir uma velocidade nesse corpo, ele não vai cair assim. Ele vai fazer um movimento parabólico. Se eu imprimir uma velocidade maior, uma velocidade maior, uma velocidade maior... existe uma velocidade que eu imprimo esse corpo, que ele entra em órbita. E ele vai dar a volta na Terra. Aí ele não cai mais na Terra. É isso. É isso aqui. Então é porque tem velocidade que a Terra não cai. Mas está presa. Está presa numa caixa. Uma caixa invisível. E tem uma mola que prende... Uma mola invisível é o campo. E se está preso,
tem energia potencial. Esse é o conceito da energia potencial. Energia de interação, é a energia do diálogo entre dois. As 4 forças da natureza, né? Uma delas é essa. Interação. Interação é diálogo entre dois. Entre massas. Aí você vai para o átomo. Pessoal, o elétron está preso no próton? Está preso. Qual que é a cola aqui? O campo eletrostático. O campo elétrico. E quanto vale a energia potencial elétrica? Negativa também. Tá vendo? Ó, tem que ter 2 cargas. Porque a energia potencial é entre 2. É a constante eletrostática. 2 cargas. E ó, igualzinha a fórmula. Igualzinha. Negativa. E o núcleo? Tem uma cola também. Tem uma força. Tem um campo. Como é que é o nome desse campo? Interação forte. Interação forte. Força forte. Força não no sentido de força newtoniana, né? Força no sentido de interação. Força fundamental da natureza. Sabe quem que descobriu a força forte? Quem que descreveu? Um físico, Yukawa. A gente chama de potencial de Yukawa. Prêmio Nobel para ele, quando ele descreveu isso daqui. Força forte. Quanto vale a energia potencial? Pessoal, entre cada próton aqui, estou mexendo muito, né, Roberto? Cada prótonzinho, ó, o nêutron não tem carga. Entre cada prótonzinho tem um chiclete ali. Um chiclete. Uma cola. Que é descrita por essa equação aqui. Olha o sinal negativo. Essa equação do potencial forte. Pode procurar na internet. Potencial de Yukawa. Depende da massa, depende da distância. É uma equação complicada. Tem uma exponencial. O fato de ser uma exponencial aqui, graficamente, ó, é matemática. Ó. Matemática. Se você fizer um gráfico, ele cai muito com a distância. Então, esse potencial é de curtíssimo alcance. Sabe qual que é a ordem de tamanho do alcance dessa cola aqui? Se ela está dentro do núcleo, ela não sai do núcleo. Senão um monte de elétron ia ser atraído para um núcleo qualquer. Elétron não, próton ou nêutrons. O alcance aqui é de 10 a menos 15. Ou seja, um próton só gruda no próton vizinho. Um nêutron só gruda no próton vizinho. Esse aqui só gruda no vizinho. E a cola é o chicletão mesmo aqui, ó. Pegando tudo assim. E aí entra o que você falou no início da aula, que ele me perguntou. Eu vou falar para todo mundo que é bonito isso aqui. Como essa força é de curto alcance, que mantém a coesão atrativa. Potencial negativo é força atrativa. Esse potencial negativo faz próton atrair próton. Potencial atrativo. Que mantém o núcleo coeso. Só que quando tem muitos prótons num núcleo, um núcleo pesado, o que acontece? Tem muita carga elétrica aqui, positiva, porque o próton tem carga positiva. Começa a ter muita carga elétrica. E cargas de sinais iguais se repelem. Então o que acontece com o núcleo pesado? A força de repulsão elétrica ganha a força de atração nuclear, fissão nuclear. Para núcleos pesados, urânio, plutônio. Aí é natural, assim, a fissão é uma coisa que o núcleo quebra
E é isso que acontece, uma briga, né, entre os dois potenciais. Professor, nesse caso aí, o hidrogênio não estaria fazendo parte, né? Porque não tem nêutron. Como é que é o hidrogênio? O hidrogênio, o hidrogênio não tem isso daqui, porque ele é um próton sozinho, coitado. Nesse caso, essa parte de força forte não existiria no hidrogênio. Não, no hidrogênio, não. Existe dentro do próton, que eu vou falar que é outro tipo de potencial. Mas a gente também chama de forte, tá? Também chamam de forte. Como é que se lê aquela equação? É G elevado ao segundo? G é uma constante ao quadrado, aí multiplica por essa fração. Aqui tem uma exponencial. Tudo isso. É uma exponencial. Pessoal, vocês sabem o que é isso daqui, ó? MP. Sabe o que é o pi? O meson pi. César Latz, anota aí. Físico brasileiro. Que ajudou a detectar o meson pi. É uma partícula, é o nome da partícula mediadora desse campo. É o nome da partícula, meson pi. Ou pion. Eu gosto mais de meson pi, por causa do César Latz. Físico brasileiro, não ganhou o Nobel, para variar. Fez um trabalho junto com uns americanos, e ele não levou o Nobel. Só os outros que levaram. É por causa dele que existe física no Brasil. Que começou uma tradição da década de... Procura aí, que ano que foi a descoberta do meson pi. Aí, imagina, naquela época os físicos, os cientistas tinham influência política, assim, eles eram todos envolvidos com a sociedade. E aí, a partir daí, começou a ciência no Brasil, por causa dele. O Lattes que tem na plataforma Lattes, né? Que ninguém suporta aquele currículo Lattes lá. Tudo bem aqui, pessoal? Então, eu coloquei aqui de lado, tá? Exemplo do deutero, que é um caso aqui, olha, do núcleo. Exemplo, numérico, valores reais. Então, aqui, ó, no livrinho de física de partículas. O deutero é um dos primeiros núcleos. Se você pegar a energia do deutero, do que ela é feita, a energia do deutero? Da massa energia do próton, energia do nêutron, energia cinética mais energia potencial. Pessoal, como é que você calcula a energia potencial do deutero? Essa daqui, ó. Não vou calcular. Precisa de física quântica para calcular. Mas eles sabem. Isso tudo eles já sabem os valores. Então o deutero, ele tem uma energia potencial que vale menos 50. Naquela unidade, MeV por C2. Tem uma energia cinética que vale 48. A energia do próton é 938, a energia do nêutron, lembra que eu falei que ele é um pouquinho mais pesado? Um pouquinho. Tem uma diferença de um quark só. Um pouquinho mais pesado, 932. Quanto que dá essa soma? Olha aqui, ó. A soma do próton com o nêutron é 1877. E olha o peso do deutero. Então a diferença do peso é da energia interna, que vale menos 2. Essa é a diferença. Energia pesando na balança. 1947. Pessoal, 1947, o meson pi? Ah, legal, deixa eu anotar aqui. Ó a data. Então, tudo bem essa diferença? Que imagem que a gente faz do mundo? Bom, só para reforçar o que eu falei há pouco, a energia potencial é sempre negativa, tem um valor numérico maior, absoluto. Então, a soma das duas, que é o que a gente está chamando de energia interna, dá sempre negativa para um sistema ligado. É por isso que o sistema ligado pesa menos que a soma das partes.
para todos os campos. Para o campo gravitacional. Ninguém faz para o campo gravitacional, né? Porque você não põe a relatividade dentro da gravitação. Porque as unidades ficam... Você não consegue somar. Você consegue somar 1 milhão com 0,00001? Você não soma matematicamente. Quer dizer, você soma, mas não tem efeito. Então, na gravitação, a gente não aplica a fórmula da relatividade. Porque é outro contexto, outra escala de massas. Mas não tem problema. Teoricamente, isso vale. Eu posso sim dizer que o sistema solar pesa menos, teoricamente, do que a Terra e o Sol. Só que dá 0,00000. Se na combustão não dá para verificar, imagina no sistema solar, né? Percebe? É quase zero a diferença. Mas teoricamente... Então, qual a imagem do mundo que a gente faz? Energia pesa. Então, você põe na balança o hidrogênio e o deutero. Se a energia pesa, você põe o peso do próton, põe o peso do elétron, põe o peso do próton, o peso do elétron, e a nuvenzinha, que é a cola, pesa? Pesa. Com o sinal contrário? Com o sinal contrário. Essa é a imagem do mundo, por isso que é mais leve. É como se tivesse um peso ali que aliviasse. Pessoal, bizarríssimo isso, mas é assim. Mas é assim. E você vai ver uma outra implicação daqui a pouco. Acho que dá tempo. E o deutero, a mesma coisa. Ó a carinha de mau gosto. O cara não está gostando. Então, ó, peso do nêutron, peso do próton, aí você vem para o lado de cada balança, peso do nêutron, peso do próton, e põe o peso da energia interna, que é negativo. Tudo bem? Muito bem. O que pode ser menor do que um núcleo? Um sistema menor do que o núcleo atômico. Um único próton. O próton também é um sistema. Também é formado de pedaços, de partes. Então, o próton também é um sistema formado de 3 pedaços. 3 quarks. E a gente também chama de força forte, tá? Dentro do próton. Pessoal, agora você precisa abstrair um pouco. Porque, ó, uma coisa é o próton aqui no núcleo, tá vendo? Tem um coletivo ali, o próton. Pega um único próton, agora, um único próton. Se a gente conseguisse olhar dentro dele, a gente consegue, porque os aceleradores de partículas olham dentro. E o quark foi detectado. Primeiro teve um modelo de 3, o modelo do quark. Aí o cara foi lá com o modelo e arrancou um quark. Na verdade é um pouco mais complicado. Não é que ele arrancou, porque o quark também não dá para arrancar e ficar sozinho. Não tem como se arrancar um quark de um próton e ficar um próton com 2 quarks. Não existe. Ele deixa de ser próton. Então não existe na natureza um sistema formado por 2 quarks. Na natureza só tem sistemas formados por 3 quarks, que é o próton e o nêutron, e uma partícula que é quark e antiquark. Ai, tá confundindo tanto a cabeça de vocês, meu Deus. Pessoal, quarks, vamos lá. Os quarks. Ou eles se agrupam em 3 quarks, ou eles se agrupam em 2, mas sendo que um é antimatéria. Então, a gente representa a antimatéria assim, ó, Q barra. Esses daqui são chamados de mesons. O meson pi é um tipo desse. O meson pi é uma coisinha dessa aqui, ó.
é um quark antiquark. O próton é um triozinho de 3 quarks. O nêutron é um triozinho de 3 quarks. Qual a diferença do próton e do nêutron? O próton é 2 quarks up e 1 quark down. E o nêutron é 2 down e 1 up. Quase igual. Quer dizer, não é igual, né? Porque isso dá toda a diferença, inclusive de carga elétrica. Mas os dois Qs não se anulam? Não se anulam. Isso que é legal. Porque eles não são os mesmos quarks. Tem 6 tipos de quark. Os 2 mais leves é o up e o down, que formam toda a matéria da terceira dimensão. Tem os bons. Não, bóson é outra coisa. Os 2 mais leves formam os prótons e os nêutrons. Toda a matéria da terceira dimensão é formada por esses 2 quarks leves, próton e nêutrons. Aí tem mais 4 quarks que se combinam, é que nem brincar de Lego, pode combinar à vontade, são detectados, existem, mas não formam a matéria atômica, né, dos átomos. Vocês lembram? Alguém sabe os nomes? Top, bottom, strange e charm. Charmoso. Nome tudo do inglês. Tinha até uma determinada época eles davam nomes gregos, né? Pi para as partículas. Depois da Segunda Guerra Mundial começou todos os nomes em inglês. Up, down. É a hegemonia americana. No pedaço. Desculpa, eu não consegui acompanhar. Up, down, top. Não, top tem um P só. Bottom, strange e charm. Esses são os 6 quarks que existem. E eles se combinam à vontade. Por que eu estou falando isso? Porque o meson pi, agora eu não lembro de cabeça, eu acho que é um up com um anti-down, ou ao contrário. Quando eles são diferentes, não se aniquilam. A matéria só se aniquila com a antimatéria quando são idênticas. Também existem a antimatéria, ó, o anti-up, o anti-down, o anti-top, o anti-bottom, strange. E aí essas combinações todas dá tudo que existe. Todas as combinações são possíveis. Por isso que é um joguinho de Lego. Você tem uma caixinha com todas essas letras, os quarks e os antiquarks. Pode combinar à vontade, 3 e 2 só que 2 tem que ser matéria com antimatéria. E tudo isso foi detectado e está aqui catalogado, todos eles. Agora não enxergo aqui. Está tudo aqui. Você pode entrar no site que você vê essas coisas. Esses que são 3 são chamados de baryons, que são os prótons e os nêutrons, e esses que são chamados de mesons. E um exemplo de meson é o meson pi, que eu acho que é um up e um D barra, down, anti-down. Não lembro de cabeça. Só uma explicação para isso, uma contextualização histórica, que eu acho válida. Só gostaria de entender, porque estamos falando então da década de, citando a década de 40, 47 que o falou, meados de 50. Se eu não estou enganado, acho que o Henrique Ferrer conversou com a parte de reatores nucleares, a construção das máquinas grávidas, década de 20, década de 30, para começar a criar os primeiros passos para dar bomba. Imaginando isso, acho que foram mais ou menos precisos 20 anos, então é um salto gigantesco que você tem até na evolução para conseguir chegar nisso. Então, eu estou imaginando assim que realmente, acho que aquelas primeiras descobertas nos aceleradores de partículas, eles deram assim, condição a probabilidade mil para você chegar nesse ponto. Exatamente, a física das altas energias que eu falei. Conforme a tecnologia foi aumentando, eles foram pondo mais energia nos aceleradores, e aí você começa... Aí é um zoológico de partículas. Tem mais de 50, começa modelo padrão,
que descreve tudo, tem os leptons, os baryons, que são esses, os bósons de calibre, e tudo tabelado, e hoje é tudo conhecido. E qual foi a última partícula que eles descobriram do modelo padrão? O Higgs, a partícula de Deus, que a semana que vem, se der tempo, a gente fala um pouquinho. Mas foram, então, isso aí foi feito, acho que em 30 anos, um pouco mais de 30 anos. O modelo dos quarks é 1954, se eu não me engano. 54. Então, desde 54 que eles já conhecem os quarks. Já faz bastante tempo. Bom, e aí? Como é que funciona aqui o comportamento dessa cola? Pessoal, o próton e o nêutron são completamente diferentes. Aqui, a cola é positiva. Quando o potencial é interno assim, as forças são internas de atração, a cola é negativa, o potencial é negativo. No próton, o potencial não é interno, o potencial é externo. Tem um modelo que explica o próton, a existência do próton, baseado no vácuo. É o que tem fora que segura o próton. O próton é uma cápsula de matéria, energia, que o que segura não é o nada, hein? É o vácuo. O nada é outra coisa, depois eu falo. É o vácuo. Então, esses quarks são mantidos presos pelo vácuo. É que nem, por exemplo, sabe água com gás? Que tem umas bolinhas? Pensa na água e nas bolinhas. Quando você vai para um lugar que muda a pressão atmosférica, não muda o tamanho da bolha, porque a pressão muda, é a pressão externa que faz o tamanho da bolha, a mesma coisa. No próton, é o vácuo que mantém. Por isso que qualitativamente, você vê, mudou de qualidade o potencial. É positivo. A representação matemática é o sinal positivo. Mudou de qualidade. No próximo encontro, se der tempo, também a gente fala sobre o vácuo. É bonito, porque o vácuo é cheio de coisa. Podemos falar sobre o vácuo. Mas vamos ver como é que é essa cola para o próton. É positiva. Aí você vai no livrinho e tem lá, massa dos quarks, 3 unidades. E o peso, a massa, a energia do próton é 938. Pessoal, massa do up, massa do down, aproximadamente 3 unidades em 938. Então, os 3 quarks do próton não pesam nada. Nada não. 10 em 938. 928 unidades é o peso da energia da cola. Então você vê, o próton é o mundo mais microscópico possível. Para no quark, né? Nunca ninguém repartiu o quark. Então, por enquanto, os quarks são elementares. Porque se não fossem, a gente ainda repartiria o quark e usaria o mesmo raciocínio de sistema, interação, blá blá blá. Mas o próton é o menor sistema que existe, formado de 3 quarks, e para no quark. E o menor sistema que existe é o que tem a maior energia, peso da energia, proporcionalmente ao objeto. Então, se você coloca numa balança, o próton é mais pesado por causa do sinal positivo do que a soma dos três quarks,
E 99% do peso do próton é as energias internas, de interação e cinética. Pessoal, 99% da massa do próton não é massa, é energia. E eu estou falando de todos os prótons do universo. Os prótons que tem aqui, os prótons que tem aqui, os prótons que tem aqui, os prótons da água que você bebe, os prótons da comida que você come, os prótons de todos os átomos, de toda a matéria do universo. 99% é energia. Energia. Só que como ela é positiva naquilo que eu falei, acaba sendo a representação, né, a imagem do mundo, a gente põe o peso para baixo aqui. 99%. Tudo bem? Tudo super ótimo? Então, olha só o nosso caminho para o mundo microscópico. O átomo, o núcleo e o próton. Como é que a gente representa? Energia pesa, sinal contrário. Energia pesa, sinal contrário. Energia pesa, sinal positivo. Aqui é quase nada, aqui é uma porcentagem já que dá mensurável, e aqui é quase tudo. 99% do peso do próton é devido à energia cinética e à energia de interação. A cola. Já tem bomba de próton ainda? Não. Bom, o que isso implica para o nosso mundo? Pessoal, se toda a energia, todo o peso do átomo é devido ao próton, e todo o peso do próton é devido à energia, absolutamente toda a matéria, tudo, é formada de átomos, são de núcleos, de prótons, 99% é a energia que está pesando na balança. Desapareceu a massa na história da física. É só energia. A massa, no sentido concreto newtoniano, matéria, não tem. É energia cinética e energia potencial que está pesando na balança. Bom, a partir de hoje você vai se olhar no espelho e vai olhar um monte de energia, porque matéria mesmo não tem. Aí 1% é a partícula de Deus, o restante, que são das partículas elementares. Próximo encontro eu falo um pouco sobre o CERN e a descoberta da partícula. Então, 99% do peso de absolutamente tudo, e você com isso, se você é uma pessoa de 50 quilos, você pisa na balança, você tem uma estimativa em torno de 25 gramas de elétrons, 1,5 kg de quarks, que estão nos seus núcleos, núcleo dos seus átomos, e aproximadamente 48,5 kg de energia cinética e energia potencial. Pessoal, se a energia pesa, a luz pesa, já falei no primeiro dia, né? A luz pesa, ó, esse feixe de laser. A luz pesa? Luz tem energia? Energia pesa? Pesa. Pesa sim, ó. Olha aqui, ó. Você está aqui na Terra, aqui tem o Sol, tem uma estrela atrás do Sol. E teve um eclipse ontem, né? Vocês assistiram? Foi de madrugada, não foi? Eu estava dormindo, não assisti. E aí, o que acontece? A luz dessa estrela, pelos princípios da ótica geométrica, a luz anda em linha reta, né? Então, anda em linha reta. Depois da relatividade, espaço curvo, a luz pesa. A luz está sendo atraída pelo campo gravitacional. Ó, a massa.
gravidade, a luz está sendo atraída pelo campo gravitacional. Esse é o conceito de curvatura do espaço causado pelas massas da relatividade geral, que eu também comentei a vez passada. E aí, o que essa pessoinha aqui, ó, que está no planeta Terra, enxerga 2 raios de luz que fizeram a curva e vem parar no olho dela? Ela enxerga 2 imagens, 2 estrelas. Imagem virtual. Porque o cérebro, ele projeta, né? Ele faz um prolongamento reto de retilínea. Então, o que você faz? Você prolonga aqui. Acho que eu tenho essa figura, deixa eu ver. Não, não tem. Como é que é o nome disso? Fenômeno da astrofísica. Como é que chama quando você vê 2 estrelas causadas por esse fenômeno aqui? Paralaxe. Não, é o nome da astrofísica. É o nome inventado depois da relatividade geral. Lentes gravitacionais, nunca ouviram falar? Das lentes gravitacionais? Você vê 2 estrelas assim, ó. E tem um monte de foto de verdade, ó. Isso aqui são 2 estrelas causadas pela lente gravitacional. Na verdade é uma estrela. É uma só, isso. São 2 imagens, desculpa, 2 imagens. Aqui também tem algumas fotinhos de imagens duplas. Então, aí, eu não sei se vocês viram que em 2019 teve a comemoração do centenário, porque quando Einstein falou isso, na relatividade geral, foi em 1915. Quando ele falou isso, que a luz faz curva, no espaço curvo, causado pela massa, ninguém acreditou. Porque era uma coisa teórica da teoria, matemática. Foi só depois de 4 anos, 1919, que teve um eclipse do Sol e a turma foi toda lá para Sobral, que é uma cidade do Brasil, ó, no Ceará, e mediram, ó, então em 2019 teve a comemoração, eles mediram essa deflexão aqui, ó, essa deflexão aqui. Pessoal, e deu uma coisa, porque como o nosso Sol é pequenininho, pouco massivo, essa deflexão foi super pequena. Foi acho que 1 segundo de grau. Os caras mediram, nossa, depois de... relatividade pro Einstein. Você vê como tava todo mundo falando, nossa, comprovou. Comprovou depois de 4 anos. A relatividade geral. Então, olha aí tem umas fotinhas, umas animações. Isso é foto da internet, né? Do espaço curvo. Eu fiz, né, o papel aquele dia. A luz faz curva no espaço curvo. Por quê? Porque é a menor distância entre 2 pontos. Essa curva, o tecido espaço-tempo é deformado. E tem o buraco negro, que é o máximo dessa deformação, né? Que nem a luz escapa da deformação. Então tem uma continuidade muito bonita entre a relatividade de 1905, quando ele lança a fórmula da equivalência massa-energia, e a relatividade geral, depois de 15 anos. Por quê? Porque se a energia pesa nos sistemas microscópicos, a energia pesa em todo lugar. E o peso da energia é principalmente descrito pela curvatura da luz ao redor das estrelas, quando ela passa por uma região de campo gravitacional. Na verdade, a palavra campo gravitacional ela deixou, né? Virou curvatura do espaço-tempo. Não se fala em campo gravitacional na relatividade geral. Então, essa continuidade entre as 2 relatividades, as consequências. Tá bom, pessoal? Vou parar por aqui hoje. Quanta coisa, hein? Era isso.